Diretamente dos Estúdios Terra em São Paulo para todo o Brasil. E hoje a gente vai falar sobre os impactos da PEC das drogas, que foi aprovada nessa semana pelo Senado e agora segue para análise e votação na Câmara dos Deputados. Vamos analisar também a nova fase de tensão no Oriente Médio. Será que após os ataques do Irã a Israel, a possibilidade do conflito escalar para uma guerra generalizada está mais perto? A gente vai bater um papo também sobre a resistência cultural dos povos originários com a Zahi Tenterra, a primeira mulher indígena a ser indicada e a ganhar o Prêmio Shell na categoria de melhor atriz. E numa semana de estreias importantes no cinema, a gente recebe aqui no estúdio os atores Johnny Massaro e Marina Provenzano, protagonistas no filme Aumenta que é Rock and Roll, que conta a história da lendária e pioneira Rádio Fluminense. Bora lá! O Senado aprovou nessa semana com 53 votos a favor e 9 contra a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC das drogas. O texto, que prevê a criminalização da posse e do porte de qualquer quantidade de drogas, segue para a votação na Câmara dos Deputados. Para analisar os possíveis impactos na sociedade, eu converso com Alexandre Noal, advogado criminalista e diretor do IDDD, Instituto de Direito ao Direito de Defesa. Muito obrigado pela sua presença, Alexandre. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Bora lá! Alexandre, a PEC das drogas aprovada, ela determina que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente. Eu fiquei meio confuso. O que muda de verdade quando a gente compara com a legislação atual? Já não era assim? Então, na verdade, a gente tem uma legislação que prevê dessa forma, só que essa PEC, ela piora muito o cenário em vários aspectos. Primeiro, se realmente ela for aprovada, né? Primeiro, porque ela inclui na Constituição Federal uma disposição, aliás, inédita, que não existe no mundo inteiro, a respeito da criminalização do uso ou do porte de entorpecente. E ela reforça essa criminalização como status constitucional, no rol lá das garantias principais do cidadão, ou seja, uma restrição da liberdade, da intimidade, da privacidade da pessoa. Então, do ponto de vista prático, isso vai. Essa PEC insere um texto numa norma de mais elevado grau hierárquico, e isso, na prática, a consequência vai ser provocar por parte das autoridades uma maior repreensão, né, do Estado sobre os usuários, sobre o combate às guerras em geral, que a gente tem visto aí, que tem se mostrado inapropriado e catastrófico, né? Sim. Isso é claro. O texto ele faz uma ressalva, né, para impossibilidade de encarceramento do usuário. Mas se a PEC criminaliza qualquer quantidade e não estipula a diferença entre o usuário e quem é traficante, na prática vai ser a autoridade policial que vai decidir na hora do flagrante se aquela pessoa que está sendo abordada pela polícia, se ela é um traficante ou ela é um usuário. Meu Deus do céu, não era esse mesmo problema que o STF estava tentando resolver? Ou seja, já existia na legislação de 2006, né, essa coisa. Não, existe uma diferença. O usuário não vai preso, ele tem que pagar com serviços à comunidade. Já o traficante vai preso. Mas não tinha diferença. Então caía no colo do Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente decide agora se não tem a discriminação? Então, qual vai ser o impacto, por exemplo, no encarceramento em massa e no viés que a gente já tem visto, já que os pretos, pobres, periféricos estão sendo cada vez mais vistos como traficantes ao invés de usuários? Exato. Casé, você tem toda a razão, né? Exatamente. O tema é complexo, não está sendo abordada da forma devida, e exatamente, essa PEC agora chega exatamente num contexto em que o STF, com base em estudos sólidos, está dizendo o seguinte: olha, a legislação anterior, por mais que ela tenha vindo, né, com a intenção de despenalizar o usuário, ela não se mostrou adequada. Por quê? Justamente pelo critério discricionário que tem a autoridade policial, o Ministério Público, até o juiz que vai julgar aquela pessoa, de não ter um critério específico a respeito da quantidade. E o STF, com base em critérios sólidos, apontou que o voto do ministro Alexandre de Moraes é muito rico nesse sentido. Ele mostra números lá
no seguinte sentido, de que a maioria da população hoje que é presa por tráfico de drogas são pretos. A maioria da população é preta, cerca de 70%. Outro absurdo, o jovem, ele é considerado traficante com uma quantidade menor que o mais velho. As pessoas da periferia, de uma maneira geral, também são consideradas traficantes com uma quantidade menor do que a pessoa que tem maior posse, né, mais abastada. Então, quer dizer, o STF está acabando de dizer, olha, esse critério não está funcionando. A gente tem uma desigualdade enorme disso, justamente por não ter um critério único para todos. Se a gente tiver um critério único, por exemplo, 20 gramas de maconha, não configura tráfico, vai configurar uso, né? Se a gente tiver, ou 50, ou 60, enfim, mas se a gente tiver um critério imposto, um limite colocado, a gente não vai mais deixar isso a critério justamente da autoridade policial, que pensa que só porque a pessoa está na periferia ou só porque a pessoa é preta, aquela pouca quantidade, então, ela entende que é tráfico. E aquela pessoa que tem mais dinheiro, que está num bairro mais nobre, por exemplo, não, você tem 50 aí? Não, então, pô, isso é uso, porque você, né? Então, quer dizer, é um absurdo, é uma desigualdade enorme e o STF está agora, depois de anos, se encaminhando para corrigir isso. E na contramão vem o Senado agora e aprova essa PEC, dizendo, não importa a quantidade. Qualquer quantidade pode ser considerado porte, e o problema é como a autoridade vai diferenciar isso para o tráfico. Esse é o maior problema. Quer dizer, o problema original que gerou esse debate no Supremo Tribunal Federal, que é justamente não haver uma discriminação clara entre o usuário e o traficante, essa foi a questão que fez com que o Supremo Tribunal Federal começasse a debater a questão das drogas. Quer dizer, a PEC das drogas não resolve esse problema. Não resolve, porque não especificou ali também, né? De forma alguma. Ele está trocando 6 por meia dúzia e ainda está piorando a situação. Vou dizer mais, a PEC piora esse problema, porque tratando isso no âmbito constitucional, ela está reforçando mais ainda uma investida do Estado, uma repressão policial com base num pseudo-combate às drogas, tal, que não vem dando certo e é desigual. Que não está funcionando de forma alguma. Bom, vamos lá. Nessa semana, mais uma vez, olha só, uma criança foi vítima de uma bala perdida durante uma operação da Polícia Militar em Paraisópolis, aqui em São Paulo, enquanto ia para a escola, na Zona Sul. O menino de 7 anos foi ferido no rosto, no olho. A bala perdida, estava indo para a escola, ferido no olho. Bom, como é que você relaciona esse fato com a política atual de combate às drogas, que inclusive vai ser reforçada pela aprovação da PEC? A gente chega nessa análise da seguinte forma, quer dizer, a gente tem que pensar isso num espectro maior, né? No seguinte sentido, a gente tem um país onde a gente tem uma desigualdade social absurda, a gente vive num país enraizado com um racismo estrutural enorme, onde existem várias regiões periféricas que o Estado não atua como deveria, com saneamento básico, educação, com uma série de benefícios sociais, e ao contrário, só atua com violência, né? E agora a gente tem um reforço do Congresso Nacional dizendo o Estado reprima mais tais circunstâncias. Então a relação, a meu ver, é direta em relação a isso. Aumenta a repressão policial e aonde? Não vai aumentar a repressão policial no Itaim, na Faria Lima. Vai aumentar a repressão policial lá na periferia, em Paraisópolis. E o que acontece com o aumento da repressão policial, que às vezes a gente sabe que muitas vezes passa da conta, é excessiva? Provoca mais vítimas inocentes, como lamentavelmente esse garoto de 7 anos. Quer dizer, a tendência então é que isso piore ainda mais, que a gente veja mais balas perdidas, atingindo mais pessoas inocentes, né? E a gente não vai resolver o problema do combate às drogas. Não vai, falido. A nossa política atual de combate às drogas, infelizmente, e eu sinto em dizer isso, não deu certo, continua não dando certo. Tem muita gente que critica a posição do Supremo Tribunal Federal, que o STF não deveria intervir nisso. Mas uma vez que o Congresso não havia estipulado, seria papel do STF mesmo tentar resolver a questão, ou não? Sim, o caso que chegou agora no Supremo Tribunal Federal, agora não, né? Faz muito tempo, mas que está terminando de ser analisado agora, é de um cidadão que estava preso por possuir 3 gramas de maconha. Então chegou no Supremo dizendo, Supremo, isso é inconstitucional. Isso fere uma série de garantias individuais, isso é um absurdo, né?
E o Supremo agora está dando uma questão sob a ótica constitucional, que é sim papel do Supremo, com base em diversos princípios e garantias individuais. O Supremo está dizendo, ó, peraí, isso aqui precisa ser analisado levando em conta a intimidade, a privacidade, a igualdade sobre a qual a gente está falando aqui. Então, eu, Supremo, já que o Congresso não define isso, eu, Supremo, pelo meu papel aqui de proteger e de interpretar a Constituição, entendo que isso vai respeitar a Constituição, definir tais parâmetros aqui para caracterizar de forma igual para todo mundo o que é o usuário de drogas. Sim. E aí, no final das contas, o encarceramento em massa fica também pior, né? O que a gente sabe é que, assim, a grande maioria das pessoas que é presa por tráfico de drogas são jovens de 18 a 24 anos, em situação periférica, presos pela primeira vez, quer dizer, não tem passagem pela polícia, né? São presos são usuários, são presos como traficantes, ficam aguardando julgamento na prisão, e aí é a escola de bandido, né? A gente sabe, ou você vai parar no PCC, ou você vai parar no Comando Vermelho, e aí, enfim, a vida da pessoa está destruída e a gente está criando, ao invés de estar educando as pessoas, a gente está, na verdade, criando criminosos, ou então gerando soldados, vamos dizer assim, para essa guerra. É muito triste, realmente. Eu fico chocado, assim, realmente fico... me dê uma esperança, por favor. Tá difícil, cara. Tá difícil. Olha, você tem muita razão no que você fala, e diante disso que você está passando, que é a pura realidade, nosso sistema carcerário, a nossa política carcerária é péssima, nossa política punitivista é péssima, ela não vai tentar curar uma doença, por exemplo, né? Fazer uma analogia aqui, ela não vai curar a doença, ela vai dar um remedinho, e um remédio que nem funciona, que piora, né? Só aumenta a população carcerária, só aumenta o ódio, só aumenta a desigualdade, só prejudica a chance desses presos conseguirem se ressocializar e voltar para a sociedade com alguma situação. Então, quer dizer, só está piorando. Nossa população carcerária, hoje, é de cerca de 800 mil presos, terceira maior população carcerária do mundo. E a nossa legislação é, sim, extremamente punitivista. E uma coisa não combina com a outra no sentido de resolver o problema. Né? Legislação punitivista ao extremo só gera mais problemas. Né? Há de ser pensadas, né? Há de ser pensadas alternativas para reduzir a população carcerária, pensar em ressocialização, a curto, médio e longo prazo, a desigualdade social, o racismo, o Estado atuante onde precisa atuar, a educação. Quer dizer, é um problema enorme. Né? Enorme, enorme. E o agronegócio perdendo dinheiro aí, olha só. Quanto dinheiro você ganha plantando soja aí por hectare? Quanto dinheiro você poderia estar ganhando produzindo cannabis, que já está comprovado aí internacionalmente, que poderia ser utilizada de forma regular e tudo, não sei o quê, desde que seja organizado pelo Estado, enfim. Estamos perdendo em todas as frentes, tanto na parte social quanto na parte econômica. Alexandre, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, mas é uma satisfação, um prazer e muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Bom, a gente segue agora para Brasília. A gente vai conversar com o nosso colunista Guilherme Mazieiro, que acompanhou a votação da PEC das drogas e nos traz os bastidores dessa discussão. Alô, Mazieiro, tudo bem? E aí, fala, Cazé. Tudo bem? Tudo bem, Mazieiro. Sim, estou te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Ouço bem também. Muito bem. Maza, a votação da PEC nesse momento é vista por políticos e especialistas como uma disputa de poder, né? Uma reação do Senado ao Supremo Tribunal Federal, que vem debatendo e tentando definir a diferença entre traficante e usuário. Como o avanço da PEC das drogas no Congresso pode influenciar o julgamento no STF? Vamos lá, Cazé. A gente tem como se fosse 2 pontos de impacto dessa votação da PEC, que é o primeiro ponto político, né? A gente viu, acompanhando a votação, que parte dos senadores que estavam votando falavam abertamente que a PEC era uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente estava ouvindo aí o nosso especialista, né, e você falando que questões de melhorar o sistema carcerário, ressocialização, nada disso está sendo discutido e não foi discutido na votação da PEC. Foi claramente dito ali que isso era um recado para o Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro é esse impacto político, né, de criar esse tensionamento, marcar uma posição do Senado.
E a gente pode ver um segundo impacto, que é nessa parte jurídica, justamente, aí, bem dentro do que vocês falaram, dessa mudança de colocar na Constituição um limite, uma proibição, né, para porte e posse de qualquer droga. E aí poderia ter uma mudança no julgamento do Supremo, se a PEC for aprovada na Câmara e passar a valer, eles teriam que mudar o julgamento. Esse, pelo menos, é o entendimento de parte dos senadores que estão bancando essa PEC, né? Só que aí, essa mudança do entendimento jurídico, quem faz análise em última instância é o Supremo. Então, mesmo que a PEC, né, seja aprovada, essa análise, se o julgamento tem que ser mudado ou não, também vai para o Supremo, mas tem esses dois impactos: político, o tensionamento, e o jurídico dessa discussão que permeia todo o julgamento e a votação da PEC. Votação aí, Oi? com relação a esse Agora debate. sim, desculpa, Gazé, eu perdi teu áudio um segundinho. Ah, você me perdeu. Vamos lá. Agora que o projeto foi aprovado no Senado, ele vai para votação na Câmara, né? Então, eu gostaria de saber como é que está o ambiente de votação por lá. Como é que está o debate? Já dá para ter uma ideia se, enfim, se infelizmente a PEC das drogas vai ser aprovada mesmo? Gazé, tem ambiente para aprovar a PEC na Câmara. Hoje falei com alguns deputados, tem um texto disso na coluna, a gente colocou no Terra mais cedo. O Altineu Cortes, que é o líder do PL na Câmara, vê o ambiente favorável para votar, vai levar o assunto para discussão com o presidente Arthur Lira e os demais líderes da Câmara, para ver se tem um consenso e essa pauta anda. E essa pauta ela ganha mais fôlego na Câmara agora, das 2 últimas semanas para cá, justamente pelo tensionamento, né, pela treta que tem entre o Padilha, que é o articulador político do governo, e o Arthur Lira. A gente pode falar mais disso daqui a pouco. Mas, resumindo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anda um pouco incomodado, insatisfeito com o governo e sinalizou que pode levar adiante pautas que são da oposição. Então, essa é uma pauta que a oposição tem muito apetite para votar. Então, hoje o ambiente é que pode ter esse avanço da PEC. Ainda tem um trâmite para ser cumprido, tem uma burocracia ali, ela precisa ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para um órgão especial ser analisado e aí depois para plenário. Nada muito urgente assim, mas esse ambiente de que o presidente da Câmara segurava um pouco mais pautas que iam de encontro ao Supremo, hoje está um pouco mais maleável. É possível que, para atender a oposição nessa briga com o governo, essa PEC ganhe algum fôlego na Câmara. Entendi. Bom, o que é surpreendente e ao mesmo tempo desesperador é a percepção de que o Congresso não está preocupado se é a melhor solução ou não, está preocupado com essa disputa de poder, se estão mexendo na nossa área que a gente deveria estar regulando, mas não regulou desde 2006. Então, assim, como é que a gente fica, né? É uma loucura. E tem uma outra disputa também que está rolando lá em Brasília e que pode refletir em decisões importantes para a nossa sociedade nos próximos dias, que é a queda de braço entre o Lira e o Padilha. Quer dizer, além da troca de farpas, o Lira já sinalizou, como você mesmo falou, que vai destravar pautas da oposição do governo. Pô, isso parece uma chantagem, né, às vezes. Você fica olhando, pô, mas pera, olha só, cuidado, hein? Eu vou destravar essas pautas aí. Bom, quais são as cenas que a gente pode esperar para o próximo capítulo dessa disputa? Quer dizer, assim, as reuniões para definir a pauta na Câmara acontecem ali na segunda, na terça-feira, basicamente. Então vem o fim de semana aí, tem que esperar a poeira baixar um pouco, no fim de semana todo mundo dá uma respirada. Mas o ambiente hoje é de muito chute na canela, assim. O pessoal, né, o pessoal de o presidente Lira e o Planalto estão num tensionamento, numa treta, vamos traduzir, intensa. Isso sempre teve esse tensionamento, é natural que aconteça em alguma medida, né, por interesses diferentes, né, que tem de pauta, de visão de mundo. Mas com o Padilha, especificamente, o Lira há muito tempo não se dá bem, eles não se falam desde o final do ano. Quando voltou o ano legislativo em fevereiro, o Lira deu um recado duro ali, criticando a articulação do governo, que é o Padilha que faz. E na semana passada, quando teve a votação do Chiquinho Brazão, para ver se ele continuava preso ou não, né, ele é apontado pela Polícia Federal como um dos mandantes do assassinato da Marielle e do Anderson, teve muito voto para soltar o Brazão na Câmara.
E aí surgiu ali na Câmara, a gente ouviu os deputados falarem que o Lira tinha uma simpatia pela soltura do Brazão para atender parte da Câmara que queria dar um recado para o Supremo. Né? Mas, como isso não aconteceu, ele ficou preso, e por 20 votos, uma votação muito apertada, o Lira disse ter interferência ali do Planalto numa votação que não deveria ter interferência. Ali causou um estranhamento. Depois disso, resumindo toda essa treta que vem acontecendo, o Padilha tentou pôr panos quentes, falou que quando não quer, dois não brigam, enfim, tentou amenizar, mas aí surgiram sinais. Né? Um primo do Lira foi afastado do INCRA em Alagoas, um vice-líder do governo Cajuru foi na tribuna do plenário falar que tem nojo do Lira. Então, assim, isso dá a dimensão desse tensionamento. E dentro desse tensionamento, que o Lira está sinalizando que, então, eu ajudava a segurar muita coisa na Câmara e ajudava o governo, devo olhar mais para a oposição. Isso a gente vai começar a sentir melhor semana que vem. Por enquanto, é esse o termômetro do que está acontecendo. Tem um ponto que é uma vantagem para o governo, até para engrossar a voz nessa briga, que os principais projetos para o governo são os projetos econômicos, principalmente a regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada ano passado. E essa pauta é uma pauta que o Lira também abraçou. Então, ali os dois estão olhando para o mesmo lado. Então, o governo, não que não precise de esforço, mas é uma pauta que o Lira já está predisposto a votar. Então, é uma briga que tem, assim, dedo no olho, né, muita confusão, e pode ter esses impactos de pautas negativas para o governo, ainda que a pauta econômica deva continuar caminhando. Mas, claro, num ambiente tensionado, as coisas ficam muito mais imprevisíveis, muito mais difíceis. Tem muitas cenas para a gente acompanhar ainda, Casé. Entendi. Chute na canela, dedo no olho, são boas definições aí para o que está acontecendo. E, para variar, a corda vai estourar do lado mais fraco, né? Muito obrigado, Mazziero. Um jogo tão feio quanto o do Corinthians. Pois é. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Mazziero. Um abraço.